Boa noite. Boa noite. Quando a Indaiá me ligou e ela me falou que o meu tema era livre, eu falei: você vai me fazer um favor. Permita que eu fale do tema, de um dos temas que eu mais gosto, Maria de Nazaré. Me deu um arrepio naquela hora que ela falou isso. Foi emocionante. Agradeci ela. Se ela estivesse do meu lado, tinha dado um beijo nela. Mas como ela não estava do meu lado, aí ela falou: só vou te pedir um favor. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre o parceiro de Maria, José. Aí eu pensei, complicou. Por quê? Porque não existe muita literatura sobre José. As maiores informações que nós temos estão contidas em pequenos capítulos do Evangelho. Principalmente no momento de nascimento, na antevéspera do momento de nascimento, na anunciação que ela teve, a aceitação que ele teve. Então, eu fui pesquisar o que se tratava, o que a gente poderia ter sobre exatamente por esse grande homem que foi José. E eu comecei a entender que José foi a primeira pessoa que prestou assistência a Jesus no mundo. Desde o momento que ele soube que ela estava grávida, José sempre esteve ao lado de Maria. Nas viagens para o recenseamento, em tudo que ele, na estrebaria, quando ele nasceu numa manjedoura, José sempre estava ao lado dela, apoiando, confortando, não é? E aí quando eu começo a pesquisar, eu confesso que eu sinto uma certa frustração de não ter maiores informações sobre ele. Então eu fui atrás de Emmanuel, que Emmanuel tem coisas maravilhosas. E eu percebi, descobri, que ele tem um texto que ele fala sobre José, que eu acho que sintetiza tudo que a gente especificamente precisa saber dele. Esse livro dele chama-se José da Galileia. E ele nos conta, antes do início do livro, num prefácio, que José foi uma figura silenciosa. Ele não era dado a estardalhaços, a aparecer. Até estava falando no caso da Indaiá agora. O que Maria se anulou para que o Cristo aparecesse, José se anulou para que a Maria fosse o centro. Então nesse livro diz assim: foi um homem de tamanha elevada espiritualização que seu vulto sublime escapa às análises limitadas por quem não pode prescindir de material humano para os serviços das definições. Ou seja, para definir José, tem que ir muito além das coisas apenas materiais. Aí eu pergunto, o que seria do nosso cristianismo sem ele? Como que será que começaria a história sem esse apoio maravilhoso dele, esse suporte? Aí eu começo a imaginar a importância desse homem. Ele diz: quando se fala excessivamente da falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e Jesus foram confiados pelas forças divinas a um único homem. Eles foram confiados, Maria e Jesus, a um único homem. Esse homem chamava-se José. Embora honrado pela solidificação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Ou seja, ele nunca demonstrou em momento algum que ele tinha sequer méritos para estar ali, como um servidor. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. Ou seja, ele viveu sempre de forma muito humilde. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas e aquelas que se mostram no templo e no lar, e entre a adoração e o trabalho. Esse era José, uma pessoa extremamente simples. Ele deu a Jesus, dentro das suas limitações, tudo o que ele podia. E o cristianismo deve a ele a primeira porta de entrada. Palavras de Emmanuel. Palavras muito fortes.
mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Jesus. Ele, durante todo o período do seu contato com Jesus, nunca questionou os desígnios do Pai Sublime, aceitando integralmente. Nós não vamos ouvir da boca de José qualquer reclamação com relação a tudo que ele teve que passar, a tudo que ele teve que enfrentar. Então, quando a gente pensa em José, eu vou pensar nos pais, nos verdadeiros pais. Aqueles que estão ao lado das suas esposas desde os primeiros momentos, aqueles que confortam quando elas precisam, que dão apoio, que têm paciência e que ajudam na educação dos filhos. Então, quando eu penso num pai verdadeiro, eu penso em José. E isso, lógico, tem que servir para nós. Nós temos que pensar em ser pais verdadeiros também nesse sentido, tá? Ninguém se lembra de José a não ser um trabalhador simples e humilde, mas que nunca deixou faltar o necessário para Maria e Jesus. É isso que se tem de Emmanuel sobre essa figura, esse ser espiritual magnífico que foi José. E José teve uma outra vantagem. Ele se casou com Maria de Nazaré. Ele teve esse privilégio. Eu tenho 55 anos de idade. Vou fazer 56 agora, dia 30 de novembro. E aí, quando eu comecei a preparar essa palestra, eu comecei a imaginar desde quando eu tinha ouvido falar, através da minha mãe, por essa figura tão exponencial como Maria. Aí eu comecei a descobrir que há mais de 56 anos ela já falava de Maria para mim. Porque quando ela estava grávida do Nestor, ela já rezava por ela. Ela já pedia proteção para o filho dela que ia nascer, juízo para o filho dela que ia nascer. Não adiantou muito, mas ela pedia juízo para o filho dela que ia nascer. Então eu vou convidar o Marcelo. O Marcelo é meu filho. Ele vai tocar uma música para vocês agora que retrata o que Maria significou dentro do nosso lar, como significou para muitas pessoas também, tá? Vamos lá, garoto. Boa noite. Boa noite. Hoje tem música, viu, pessoal? Que legal. Se quiserem acompanhar também cantando, fique à vontade, vocês conhecem. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber que vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que quer o bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Mãe que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria.
Maria de Nazaré. Não vou começar contando do início. Vamos nos transportar para o mês de abril, finalzinho de abril, início de maio. Ela na sua casa aguardava notícias. Aguardava a notícia do seu filho. Aguardava uma informação que ia mudar a sua vida. Provavelmente transformar a sua alma. Ela soube que no palácio estavam conspirando contra os filhos dela, contra o filho dela. E ela temia que alguma coisa de mal pudesse acontecer a ele. Então ela roga a Deus para que o protegesse, para que o amparasse, para que lhe desse força não só para ele, como para ela também. E que ele diminuísse as cargas das aflições naquele momento. Ansiosa, fica esperando no seu quarto, até que alguns minutos depois a porta, alguém bate. Trêmula, coração nas mãos, vai abrir. Aguardava com sofrimento a possível notícia. Era João, o apóstolo querido de Jesus. Ele vinha lhe dar a notícia. Minha mãe, ele foi preso. Foi preso, minha mãe, diz o apóstolo querido. Ela não conseguiu ouvir nem as últimas sílabas. Tamanho a transformação, o transtorno que essas palavras lhe causaram. Não conseguiu dizer nada. E se não fosse por João, ela tinha caído ao chão, tombada pela vertigem que lhe vertia, que lhe apareceu. Lágrimas escorriam dos seus olhos e perguntou com voz trêmula: do que o acusaram? Qual é o crime que ele cometeu? Insurreição, fala o apóstolo. Ele insurgiu contra as leis romanas. E até agora há pouco, ele estava em frente a Pilatos, que lavou suas mãos, porque não teve coragem de intervir para ele. E a turba que estava presente escolheu libertar Barrabás. Barrabás, o bandido tão conhecido. Uma forte dor bate no peito de Maria e ela questiona: mas o que ele fez? Ele só tinha mensagens de amor, ele só queria o bem das pessoas. Por que o prenderam? Que mal que ele fez? E como alguém pode falar que ele insurgiu contra qualquer pessoa? Como mãe, naquele momento, ela esperava que o sofrimento fosse abrandado. Como mãe, vendo o filho sofrer, ela quis ir ao encontro dele. Então ela convoca a João e fala: João, me leva até onde você deixou Jesus. Eu quero encontrá-lo. Eu quero estar ao seu lado nesse momento. Eu quero participar da sua vida, desse momento de sofrimento, desse momento de dor. Me leva, João. Eu quero ir lá. Eu acho que toda mãe que tem um amor muito grande pelo filho também agiria da mesma forma. Queria estar ao lado da pessoa que a gente ama. Mas João tinha medo de levá-la. Por quê? Porque já era de madrugada. João tinha medo das pessoas de Nazaré. João tinha medo dos becos, dos ladrões. Imagine que João não tinha 18 anos, tinha precisamente 17 anos. Mas Maria insiste. Ela fala: eu quero ver meu filho. Me leva até lá. E eles vão. E aí no caminho que ela percorria para ir até onde Jesus supostamente estava, ela começou a se lembrar que uma semana antes, Jesus havera passado por ali, em triunfo.
Ele entrou na cidade, as pessoas movimentavam palmas, batiam palmas para ele, mexiam as plantas, ele em cima de um burrinho, ovacionavam ele e diziam o quanto era bom ele estava ali. As pessoas glorificavam ele. E uma semana depois, a coisa era bem diferente. Ela não podia entender o que acontecia com seu filho. E a cada momento sua angústia aumentava. E ela foi até a colina onde Jesus deveria estar. Mas chegando lá, ele não estava mais. E todos já tinham ido embora. Era madrugada. Alguém que passava disse para ela: Jesus foi levado ao cárcere, à prisão. Ela mais que imediatamente foi atrás. Aí ela chegou na prisão, tinha um guarda, um jovem. Ela olhou para aquele jovem e falou assim: ele é mais jovem que meu filho. E ela, naquela angústia de mãe, fala assim: deixa eu entrar, eu preciso ver meu filho. O que está encarcerado aí dentro é o meu filho. Aquele jovem soldado que seguia as regras de César caçoou dela, empurrou Maria e ela bateu a cabeça numa parede. Só não caiu porque João, que estava ao seu lado, a segurou. E quando ela se vira, um filete de sangue escorre do seu rosto. E mais que a dor desse filete, desse corte, era não poder ver seu filho. E aí ela pensou: eu não saio daqui enquanto eu não ver meu filho. Eu vou passar a noite aqui, mas eu vou ver meu filho. E ela ficou a noite inteira com João do lado, esperando que desse notícias do filho dela. E aí Maria pensava: por que Deus haveria abandonado o meu filho? Por que Deus estaria levando um cordeiro para o matadouro? O que ele fez? E aí o lado humano dela falando, né? A aflição, a dor. E aí quando o sol nasceu, ela percebeu que tinha uma caravana saindo da prisão e indo em direção a Gólgota. E no meio daquela caravana, ela avista a figura do seu filho, Jesus. E ela percebe que os seus olhos, as suas feições estão quase transfiguradas pela dor. Cabeça coroada de espinhos, os olhos com marcas roxeadas, os seus lábios inchados e machucados. Isso em função de tudo que ele tinha passado no dia anterior. E ela não consegue entender o que está acontecendo. Ela tenta chegar perto de Jesus, mas os guardas não permitem. Então ela segue a caravana. Ela segue a caravana porque ela não ia abandonar o filho dela em momento algum da vida dela. Aí ela se questiona: por que ninguém levanta a voz para defendê-lo? Onde estavam os leprosos que ele curou? Os cegos que ele restituiu a vista? Onde estavam os surdos que depois de encontrarem com eles começaram a ter uma vida normal? Onde estava a viúva de Naim, que ele ajudou? A mulher com 12 anos de fluxo de sangue que ele salvou? Onde estava o cego da piscina de Siloé, que ele restituiu a vista? Onde estavam aquela multidão que ele repartiu o pão e o peixe? E mais que o alimento material, ele distribuiu um alimento espiritual. Onde estavam todas aquelas pessoas que ele, em praça pública, falou do reino de Deus? Pessoas, muitas vezes, que juraram fidelidade para ele. E ele falava nas praças, falava nas sinagogas, falava em todas as cidades. Onde estavam essas pessoas que foram seus beneficiários? Onde estavam seus amigos?
Tiago maior, Tiago menor, Tomé, Pedro e tantos outros. Onde estavam eles? Ninguém ali estava disposto a ajudá-lo a carregar pelo menos a cruz material, que pesava 70 quilos. E Jesus na época não tinha 70 quilos em função das suas fragilidades, de tudo que ele tinha passado. Onde que estavam essas pessoas? Aí Maria segue aquele cortejo até que ela chega em Gólgota. Daí ela começa, talvez, a passar pelo seu pior pesadelo. A crucificação começara. Imagine a cena. Desculpa, eu gosto de trabalhar com a emoção, tá? Mas eu acho que isso mexe com a gente e grava mais. O barulho dos pregos entrando no pulso de Jesus cravava ao mesmo tempo no coração de Maria. E devia ser uma dor insuportável. E depois dos pregos cravados, ela começou a ver Jesus sendo levantado, preso na cruz, como se fosse uma bandeira. Levantaram o mastro, ele preso, e ela observava de cabeça baixa toda aquela cena. Maria, nesse momento, cheia de dor, ela fecha os olhos. E para que conseguisse força, ela começou a lembrar de coisas do passado dela. E aí ela volta mentalmente aos seus 16 anos de idade. Porque com 16 anos de idade, ela era uma mulher linda, sempre foi uma mulher linda. Dizem que foi talvez uma das mulheres mais lindas daquele tempo. Jovem, sonhadora, honesta, seguidoras do bem. Com essa idade, ela estava voltando do poço que ela foi buscar água, que naquela época era muito comum a gente ir no poço buscar água, não tinha esses encanamentos que a gente tem hoje, quando tem água, né? Em São Paulo a gente já vai falar quando tem água. E ela entrou na sala, a casa dela, e de repente ela começou a sentir uma sensação estranha. O corpo dela começou a tremer. Só que, ao contrário do que possa parecer, ela não teve medo. Era um tremor que lhe trazia uma suavidade, uma paz muito grande. Então, Maria, nesse momento, ouve uma voz doce que lhe diz: Ave, cheia de graça, que tu sejas a mãe daquele que veio trazer para todos nós a libertação. Segundo o Evangelho, anjo Gabriel. E que o Senhor esteja sempre convosco, diz ele, em todos os momentos da sua vida. E bendita és tu entre as mulheres, e bendito será o fruto do vosso ventre. Ela não sabe o que falar, né? Tamanha honra para uma pessoa que se considerava tão simples. Ela apenas diz: que se faça de mim a serva do Senhor. Aí eu me pergunto, voltando para nós um pouquinho, quantas vezes, ou que será que nós seríamos capazes de, quando Deus viesse intervir na nossa vida, nos mudando o caminho da nossa vida, a gente aceitar com toda a fé do mundo isso, de dizer: Senhor, faça a sua vontade, não faça a minha, eu sou seu servo, eu vou te seguir, Senhor, eu acredito em você. E Maria fez isso. E quando ela falou isso, o seu peito estava cheio de amor. Ela sentiu uma sensação que nunca antes ela havia sentido. O seu espírito estava renovado. Ela tinha uma alegria incontida. Ela se sente como se estivesse flutuando. Como se os chãos não fossem mais possíveis, ela voava.
E aí eu penso que toda vez que a gente está num amor tão grande, numa entrega tão grande, parece que o chão não existe, que nós estamos flutuando. Aí vem muito a imagem do anjo, né? Que o anjo, a gente fala que o anjo é bondoso, e o anjo tem asas, o anjo voa, né? Ou seja, a vida dele é acima da materialidade. Então eu acho que quando a gente ama, a exemplo dessa dedicação de Maria, a gente flutua nos caminhos de Deus. E nesse momento, Maria, ela recorda das palavras dos grandes profetas do Antigo Testamento, que falava do Messias, que traria à terra as grandes verdades de Deus. Agora imagine a situação de Maria. Ela era casada com José, que era bem mais velho do que ela. Quando ela recebeu essa notícia, ela tinha ficado 3 meses fora para visitar sua prima Isabel. E ela volta e recebe essa notícia grávida. E José sabia que o filho não era dele. Aí eu reforço aquela situação que nós colocamos sobre José. Ele tinha uma confiança tão grande nos desígnios de Deus, que quando ela falou, e Maria, lógico, tinha méritos espirituais para isso, ele aceitou essa verdade. Ele, em momento algum, e nós não vemos isso no Evangelho, qualquer momento que ele diz, será que esse filho é meu mesmo? Vamos fazer um teste de DNA, porque eu acho que esse filho não é meu. Em momento algum ele sequer pensou nisso, porque a fé dele em Deus era tão grande, no amor de Deus, e é lógico, na confiança que ele tinha naquela mulher, que ele agradeceu a Deus pela oportunidade de estar participando daquele momento. E José, ele era viúvo quando casou com Maria. Ele tinha alguns outros filhos. E Maria, segundo o que a gente estudou, ela ajudou na criação desses filhos. Imagine um ser pleno de amor. Se ela tem dentro da casa dela um marido que ela ama, que tem seus filhos, nada nos faz pensar que ela também não vai amar essas pessoas, como se fossem seus. Então, segundo Humberto de Campos, ela ajudou na criação desses filhos. Ela ajudou na educação desses filhos. Desde pequeno, minha mãe sempre ensinou em nosso lar ter respeito por esse espírito tão elevado que era Maria de Nazaré. Todos os dias a gente rezava. Te confesso que no início eu achava meio cansativo. Eu não dava muito valor. A gente brigava para quem puxava a oração entre eu e meus irmãos. Tinha dia que eu queria assistir a televisão, ela falava, não, você vai, vamos fazer oração que ela é muito importante. Depois, com o decorrer dos anos, eu comecei a perceber que essa oração da minha mãe se reforçava a cada dia. Que eu comecei a sentir necessidade de perpetuar aquilo que ela tinha me ensinado. Principalmente depois que ela faleceu. E isso fazem 21 anos atrás. E ela queria que a gente tinha sempre Maria no nosso coração, como uma amiga, não como alguém distante. E quando eu era pequeno, uma das músicas que mais me marcaram, eu pedi para o Marcelo cantar. Porque eu acho que vocês também conhecem, se vocês puderem, por favor, também cante. Por favor, que essa foi do baú ali, na hora que ele pediu. Nossa. Aos pés da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre incluía
mas comia com quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, eu fui esquecendo nossa amizade. Chegava em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu não me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. As Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. Embora cansado, sem rezar como eu devo, eu te Maria não me esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Jesus era uma criatura especial desde que nasceu. E Maria sabia disso. E ela, durante o tempo que o criou, encontrou diversas atitudes dele que mostravam o quão especial ele era. É lógico que aqui a gente não tem um mínimo tempo para falar sobre isso, porque senão nós iríamos até amanhã cedo para falar 10% dele. Em uma das etapas, Maria lembra que com 6 anos de idade, naquele momento que ela está lá no Calvário, relembrando das coisas boas para ter força, ela lembra que com 6 anos de idade, ela estava conversando com sua prima Isabel, e Jesus estava conversando com João. E aí, os dois sumiram. E elas ficaram preocupadas. E foram procurar Jesus e procurar João. Aí eles depararam com a seguinte cena. Chegaram na aldeia. Estava Jesus sentado no meio de alguns idosos, pessoas carentes, conversando com eles, dizendo para eles que eles tinham que acreditar em Deus, que Deus era bom, que Deus era justo, que Deus jamais desampara, e que eles tinham que ser pessoas honestas. Imagine uma criança de 6 anos, ouvindo aquele idoso que tinha necessidade de colocar para fora alguma de suas experiências. Jesus agia assim. Um pouco mais velho, Maria e José foram surpreendidos com uma coisa muito mais extravagante, com 8 anos de idade. De repente os dois estão dentro de casa e Jesus aparece entrando na sua casa de mão dadas com 2 bandidos muito conhecidos na região, conversando, batendo papo, dialogando com eles. Então imagine a cena,
Você conhecer duas pessoas extremamente perigosas, que a polícia está atrás, está querendo pegar porque já roubaram, já mataram. E o seu filho de 7, 8 anos de idade, ele entra com os dois, de mãos dadas, conversando, como se já se conhecesse há muitos anos. Jesus pede para eles sentarem e vai fazer uma comida para eles. Então imagina a cena de José e de Maria num cantinho da parede, morrendo de medo daquelas duas pessoas e observando o que o filho estava fazendo. E segundo se conta, eles ficaram conversando ali em meia hora, 40 minutos. E aí depois eles foram embora. E durante esse período todo, Jesus falava para eles que eles tinham que mudar de atitude, de forma corajosa, que não era certo o que eles estavam fazendo. Que tudo que a gente faz, a gente pagava depois. Que eles não tinham direito de tirar a vida de ninguém, de roubar aquilo, pegar aquilo que não era seu. Então Jesus realmente era um espírito especial, diferente. Quando ele fez 12 anos de idade, isso a gente encontra no Evangelho, eles estão voltando numa caravana, muitos amigos, familiares, e Maria e José, voltando, eles achavam o seguinte: Jesus está lá no meio dos nossos amigos, dos nossos parentes. Aí resolveram procurar depois de um tempo de viagem, e cadê Jesus? Nada de Jesus. Então imagine a aflição de uma mãe, procurando seu filho com 12 anos e não achava ele em lugar nenhum. Até que alguém falou assim: nós saímos de viagem, eu acho que ele ficou lá no templo. Eles gastaram um dia e meio para achar seu filho. E acharam ele no templo. Fazendo o quê? Conversando com os doutores da lei. Ensinando os doutores da lei a interpretar as Escrituras. Todos ficaram maravilhados. Como que uma criança de 12 anos de idade tem um conhecimento tão grande? E aquela mãe aflita chega para o seu filho e fala: o que você está fazendo, meu filho? Você não sabe a preocupação que você nos deu? Qual que é a resposta de Jesus? Mulher, estou cuidando das coisas do meu Pai. Só um adendo: mulher naquela época não era um termo desrespeitoso. Quando a gente tinha muito respeito por uma pessoa do sexo feminino, se chamava de mulher. Então Jesus não foi desrespeitoso com Maria. E Maria, naquele momento, ouvindo isso, ela entendeu que ele falava de Deus, do Pai Maior. O Evangelho nos diz que todas essas situações, mais outras que passaram, Maria guardava silenciosamente em seu coração. Silenciosamente. E nós faríamos a mesma coisa se nosso filho some? Nossa, a gente ia chamar a polícia, um monte de coisa, né? Não é verdade? E quando eles voltaram, ela sabendo que Jesus era todo especial, ela quis arrumar um emprego para Jesus. Falou: vou colocar Jesus para trabalhar, né? E Jesus falou o quê? Não, eu quero trabalhar na carpintaria do meu pai. Eu quero conhecer a profissão de carpinteiro. Eu quero ficar do lado do meu pai. Eu quero ajudar o meu pai. Porque Jesus era muito família. E segundo se sabe, ele trabalhou na carpintaria dos 12 aos 30 anos. Sendo um excelente profissional. Uma criatura exemplar. Ele precisava? Não. Mas ele quis dar esse exemplo. E aí ele se empenhou muitos anos. Mas agora nós vamos voltar para o Calvário. Vamos lembrar a situação de Maria. Ela olhando Cristo crucificado. A gente volta, vem a dor, né? Vem a tristeza. E aí de repente ela fica olhando para o céu, e o céu começa a escurecer. Começa a escurecer, não é nem 3 horas. O que será que está acontecendo?
nuvens escuras vêm na direção de onde está o Cristo crucificado. E ela tem um pressentimento. Está chegando a hora. Está se aproximando o momento. Jesus pede água. Eu estou com sede. E os lábios dele, vocês lembram? Ele estava muito machucado em função do que ele apanhou. E ninguém dá água para ele. E Maria teve vontade de dar água, mas sabia que não iam deixá-la fazer isso. Aí ela escuta do seu filho: meu Deus, por que me abandonaste? É o lado humano de Jesus falando, não é? Por que me abandonaste? Aí um dos soldados pega uma bucha, coloca na ponta de uma espada, e ao invés de colocar água para molhar sua boca, eles colocam vinagre. Vinagre. E molham a boca dele no alto. Diz o Evangelho que Jesus deu um grito e expirou, desencarnou. E aí o céu se abre, surge o sol. As pessoas que estavam ali próximas, mesmo aqueles que escarneciam dele, vão pensar: ele realmente era o Filho de Deus. A demonstração da natureza, né? Aí nós vamos voltar a Maria, a mãe, vendo seu filho crucificado e morrendo na cruz. O que deve ter passado na cabeça dessa mulher? O último suspiro do seu filho. Que angústia ela deve ter tido. Principalmente porque ela sabia que o filho dela não merecia nada, que ele não fez nada de errado, que ele não deveria estar ali. Quanto sofrimento, quantas dores. Acredita que se demorou em torno de 3 a 4 horas para que Jesus, depois de morto, descesse da cruz. E ela estava lá quando ele desceu da cruz. Ela carregou ele em seu colo por alguns momentos. Eu fico pensando que na cabeça dela deve ter passado que aquele corpo daquele homem era uma criança indefesa. Ele não se mexia, não tinha vitalidade. Ela deve ter lembrado dele pequenininho, quando ela o amamentou, as primeiras brincadeiras. E agora, fisicamente, não tinha mais nada. Quanta dor. Eu gostaria de falar muita coisa dela. A gente sabe que depois que ele morreu, ele foi enterrado. A gente sabe que no 3º dia algumas mulheres viram e ele ressuscitou. A gente sabe que depois ele aparece para os apóstolos e Maria estava presente. A gente sabe de tudo isso. Mas talvez a gente não saiba que logo depois da morte de Jesus, alguns dias depois da morte de Jesus, Maria foi para uma cidade lá próxima chamada de Cafarnaum. Qual era o objetivo dela? Descansar um pouco. Porque ela tinha passado por períodos de tormentas muito grandes e fisicamente ela estava tremendamente abalada. Só que aconteceu, quando ela chegou na cidade de Cafarnaum, as pessoas começaram a ir visitá-la, porque ela era uma pessoa também conhecida por aquilo que ela foi e por ser mãe de Jesus, Jesus o crucificado, o Filho de Deus. Então as pessoas começaram a correr a ela para pedir conselhos. Ninguém foi lá para chegar para ela e falar assim: Maria, você está precisando de alguma coisa? Você precisa de um apoio? Você quer que a gente venha fazer sua comida? Você quer que a gente faça uma oração? Não! As pessoas foram lá atrás que ela desse o apoio para as pessoas. E ela deu. Ela nunca negou qualquer tipo de assistência para essas pessoas. Nunca negou. Então, segundo se conta, durante vários meses,
dezenas de pessoas diariamente acorriam até ela, pedindo palavras de conforto, pedindo apoio. E num desses dias, quando estava no final do dia, ela já estava se preparando para ir embora, chegou um outro peregrino. Uma pessoa tão bondosa como ela, já estava indo embora, chegou uma outra pessoa. Talvez se fosse nós falamos, não, amanhã eu atendo, eu vou embora. O que ela fez? Ela voltou. No que ela voltou, ela sentou, para escutar o que a pessoa ia falar, já esperando que a pessoa quisesse um apoio. Aí ela começa a ouvir dessa pessoa que está ao lado dela, palavras de amor, de agradecimento, de dizer quanto Deus é bom, que a vida é magnífica, que a natureza que veio para nós era fantástica, que Deus nunca desampara. Daí ela reconhece a voz de Jesus. Jesus tinha aparecido para ela. Estava ali. Ela, no ímpeto, tenta se ajoelhar. Jesus não deixa. Ele se ajoelha aos pés dela, como forma de agradecimento por tudo que ela fez. E diz para ela: eu vim te convidar para você ser a governadora do nosso mundo. Vai estar do meu lado. Segundo Humberto de Campos, Maria desencarna nesse dia. E que no momento da desencarnação dela, existia uma quantidade tão grande de espíritos elevados para ampará-la, para ajudá-la, para apoiá-la, para que ela pudesse fazer essa transição da melhor maneira possível, para que ela tivesse paz, apesar que ela era uma mulher de paz. E esses espíritos, quando ela desencarnaram, queriam levá-la para as esferas espirituais mais elevadas. Sabe o que Maria fez? Ele falou: eu não quero ir. Eu estou sabendo que amanhã eles vão matar vários cristãos no Coliseu. Cristãos que estão dando a sua vida em homenagem ao meu filho. Eu quero ir lá. Aí conduzem ela até o calabouço. E as pessoas lá, mais de 40, 50 pessoas, todo mundo com medo, Sabia que no dia seguinte iam ser jogados às feras, aos leões, que era o costume da época. E ela chega próximo das pessoas e ela observa que tem uma mulher encostada numa grade, quietinha, os outros gritando, chorando, e aquela mulher quieta. Então ela vai lá e sussurra aos ouvidos dessa mulher uma linda canção de amor, que falava do amor de Deus por todas as criaturas, do apoio que Ele dá sempre a nós, que falava que a vida não tem fim. Ela começa a cantar aquela canção, que era uma canção muito conhecida naquela época. E essa mulher começou a se encher de paz. E aí o que ela começou a fazer? Começou a cantar essa canção. E o cântico dela foi tão contagiante que as pessoas pararam de sofrer, de ter medo, e começaram a cantar com ela. E segundo Humberto de Campos, quando essas pessoas entraram na arena e foram logicamente comidas pelos leões, Maria, com a sua falange celestial, estava esperando todas elas para lhes dar a mão e dizer: eu estou aqui, nunca vou te abandonar. Tenho certeza que Maria trabalha até hoje. Absoluta certeza. E que ela sim tem um lugar especial próximo de Jesus. E é merecedora disso. Se ela foi um grande exemplo de mãe aqui para nós, e ela foi um grande exemplo de mãe, e a mãe nunca abandona seus filhos, então é lícito acreditar que ela, como nossa mãe espiritual, continua nos ajudando, continua nos apoiando. E a figura de Maria é tão impressionante que na maior parte das religiões aceitam ela como um ser especial. Eu não estou discutindo quem acha que ela é um Deus ou foi mãe de Deus,
Eu estou discutindo que ela é um ser especial. E uma das coisas que eu relutei muito de vir na doutrina espírita, há 6 anos atrás, é porque eu sempre tive uma devoção muito grande por ela. Ela sim fazia parte da minha vida. Eu rezava todos os dias, como rezo todos os dias a oração dela. Então, quando eu vim para a doutrina, com grande alegria, eu percebi que ela não é exclusa da doutrina. É uma parceira, é uma amiga. Então, para concluir, eu acho que todas as vezes que a gente encontra uma mãe, aquela mãe verdadeira, né? Aquela mãe autêntica, tem um pouquinho aquela figurinha de Maria ali dentro. Tem um pouco do seu carisma, da sua identidade, da sua entrega. Quando eu vejo uma mãe com uma criança no colo, balançando, brincando, amamentando, e que olha para esse ser como um ser especial, não dá para discutir que Maria não esteja no meio dela. Porque Maria, mais do que a gente imagina, ela vivenciou muito aquilo que o Cristo deixou para a gente, os ensinamentos que Ele deixou para a gente. Ela amava Deus sobre todas as coisas. Ela amava o próximo como ela se amava. Ela vivia em plenitude esse amor verdadeiro. Então, o recado final que eu queria deixar para vocês é: vamos observar as mães. Tem tanta mãe maravilhosa. Provavelmente na nossa casa a gente tem uma mãe maravilhosa. E às vezes a gente não dá valor para ela. Como nós também temos pais excelentes que a gente também não dá valor. Então, quando eu tive a oportunidade de falar de José e de Maria, é uma família. É um exemplo de família. Se todos nós pudéssemos ter um pouquinho, vivenciar um pouquinho disso que foi essa família em um momento tão conturbado, tão difícil. Porque o Evangelho não fala de José na morte de Jesus. Mas eu não tenho a menor dúvida que ele estava ali do lado. Que ele continuou sendo seu companheiro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas ele, na sua humildade, deixava Maria crescer. E Maria, na sua humildade, deixava Jesus ser o centro das coisas. Ok? Pediria para vocês fechar os olhos, nós vamos fazer uma oração, ela nos deu essa graça. Querida Maria, agradeço por essa oportunidade de falar um pouquinho de você, do seu exemplo, de sua dedicação, de seu amor. Falar de Maria é não esquecer de Jesus, do seu amor, da sua compreensão, da sua entrega. A esse querido Mestre, nosso companheiro e amigo de todas as caminhadas, a nossa alegria de tê-lo como nosso grande amigo. Senhor Jesus, eu te amo de fundo do meu coração, assim como aprendi a amar a sua mãe. Eu sei que hoje a minha vida não existe sem a sua presença. Eu acordo pensando em Ti, agradecendo a Ti por estar aqui nessa vida, encarnado mais um dia, pedindo a sua ajuda para nos mostrar o que você espera de mim, espera de nós.
Querido Mestre, onde as dúvidas, as incertezas, as aflições batem, eu sei que você está sempre do nosso lado, nos apoiando, nos orientando e até nos carregando. Que nós possamos, Senhor, ao longo de nossas vidas, sermos exemplos de pais, de amigos e companheiros, amigos verdadeiros. Abençoa, Pai querido, essa casa. Agradeço pelos mentores dessa casa, pelos mentores de cada um, que sempre nos ajudam no nosso dia a dia. E que a sua graça, Senhor, possa estar sempre em nossa vida, que nós possamos ser humildes para te elevar sempre, pois tu és o caminho, tu és a verdade e a vida, meu Pai querido. Que assim seja.